Olá, o programa OAB Nacional está começando e você confere o que foi notícia durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Qualidade do ensino superior é debatida por conselhos federais de profissões regulamentadas. OAB emite nota contra mudanças divulgadas pelo Ministério do Trabalho em relação às regras de fiscalização do trabalho escravo. OAB Nacional lança manifesto por uma infância livre da publicidade comercial. E mais, seccionais da OAB realizam conferências estaduais da advocacia. Os eventos são preparativos para a Conferência Nacional. A qualidade do ensino superior é preocupação recorrente para diversas profissões do país. E a forma como a educação vem sendo tratada se tornou um assunto a mais para ser debatido. Por isso, a OAB Nacional promoveu uma audiência com conselhos federais de profissões regulamentadas para discutir os rumos do ensino superior. Representantes de diversos conselhos profissionais estiveram reunidos na sede da OAB Nacional em audiência para debater o ensino superior na visão dos conselhos federais de profissões regulamentadas. Promovida pela OAB, a discussão voltou as atenções para a chamada mercantilização educacional e para a quantidade de vagas oferecidas na educação, especialmente na modalidade à distância e em cursos que necessitam aulas práticas. O EAD era importante quando tinha uma necessidade de oferecer ensino superior em todo o país. Este não é mais o momento. Agora parece apenas uma questão econômica. Os cursos à distância têm preocupado. A princípio o Conselho quis até reagir e não aprovar os projetos EAD, mas fomos logo recomendados que o Ministério tem toda a autonomia de fornecer, de autorizar e de reconhecer cursos EAD e os conselhos têm que aceitar. O Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação foram alvos de críticas dos mais de 15 conselhos presentes, que demonstraram preocupação com a maneira que os órgãos públicos estão lidando com a criação e liberação de subcategorias de profissionais com os cursos técnicos e tecnólogos. Eles virão amanhã depois com profissão regulamentada e já com leque de atribuições. E que nós temos que engolir. Nós já engolimos do técnico e agora vamos engolir dos tecnólogos que a qualquer momento, eles vão ser regulamentados. A preocupação é a mesma da Ordem dos Advogados do Brasil, que voltou a se manifestar em relação à criação de cursos técnicos e tecnólogos em serviços jurídicos. Não tem atividade laboral para esse profissional, a não ser que se substitua o estagiário. Aí alguém perguntou no MEC, por que a ordem tem que se envolver e proteger o estagiário de direito? Não estão protegendo o estagiário de direito, estão protegendo o estudante do direito, que amanhã vai ser o profissional que vai chegar no mercado de trabalho. O secretário-geral da OAB comentou a falta de integração do Ministério da Educação com os conselhos federais de profissão em relação às diretrizes da educação nas diversas áreas de ensino. Então, o que eu acho que nós temos que brigar, e o professor Marisvaldo já levei também essa ideia, é que nós tenhamos nessas discussões de diretrizes e de informações uma cadeira volante, que tenham os membros do Conselho Nacional de Educação, mas que tenhamos, no momento em que se discuta sobre contabilidade, um membro do Conselho Federal de Contabilidade. Quando se discuta sobre direito, que tenha um membro do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando se tenha de administração, e aí por diante, que tenha uma cadeira volante, uma cadeira temática, onde a gente possa discutir isso. Na audiência foi destacada ainda a união de forças entre os conselhos federais de profissões regulamentadas no enfrentamento aos temas prejudiciais à qualidade do ensino e à forma como vêm sendo negociados. Para isso, a OAB anunciou a criação de um fórum permanente entre os conselhos federais de profissões para que seja debatido o fortalecimento do ensino superior. Quando me propuseram a ideia de nós fazermos um fórum permanente com os conselhos de classe, de imediato a diretoria do Conselho Federal aqueceu com a ideia, porque entendemos que com isso nós teremos condições de ampliar este debate e termos um debate que ele seja verdadeiramente responsável para o Brasil. O Ministério da Educação ele não pode continuar tratando do ensino no Brasil da forma com que nós estamos vendo hoje. O Conselho Nacional de Educação é composto basicamente por aqueles que têm interesse comercial na área do ensino.
O Conselho Federal da OAB protocolou ação civil pública contra o reconhecimento do curso superior tecnológico à distância de gestão de serviços jurídicos e notariais, aprovado pelo Ministério da Educação. A OAB aponta diversas ilegalidades na aprovação do curso. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou na Justiça uma ação civil pública contra o reconhecimento da criação de cursos técnicos e tecnólogos em serviços jurídicos na modalidade à distância. A portaria publicada pelo Ministério da Educação atendeu à requisição de uma instituição de ensino superior que oferece 3.000 vagas anuais do curso em 378 polos de educação EAD. A ação da OAB aponta que o reconhecimento destes cursos afronta uma extensa lista de leis e resoluções da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, do Conselho Nacional de Educação, além do Código de Defesa do Consumidor. Com a decisão do MEC em dar continuidade à liberação dos cursos, a OAB promete não medir esforços para combater a medida, a fim de proteger aqueles que pretendem seguir carreira jurídica. As mudanças divulgadas pelo Ministério do Trabalho em relação às regras de fiscalização do trabalho em condições análogas à escravidão se tornaram motivo de preocupação para a OAB. O Conselho Federal e o Colégio de Presidentes de Seccionais emitiram nota se posicionando contra a medida. O Ministério do Trabalho publicou no Diário Oficial da União a portaria número 1129 de 2017, que, segundo o órgão, dá segurança jurídica e aprimora a atuação do Estado brasileiro sobre os conceitos de trabalho escravo, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo. O Conselho Federal da OAB e o Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem dos Advogados se manifestaram em nota oficial conjunta contra as mudanças na política de combate ao trabalho escravo estabelecidas pelo Ministério. Esperamos que o governo tenha a sensibilidade de retroceder nessa portaria e tirá-la do mundo jurídico, mantendo a legislação anterior e, ao contrário do que ocorreu, aprimorar os instrumentos de combate ao trabalho escravo. Esse é o caminho que tem que se adotar, fortalecendo a proteção ao trabalhador brasileiro, principalmente aqueles mais carentes, que ainda, exatamente nesse momento de crise, se submetem a condições degradantes de trabalho. No documento, a OAB se mostra preocupada com as regras de fiscalização desse tipo de trabalho, já que a divulgação da lista de empregadores autuados agora será encaminhada diretamente ao ministro e não mais ao corpo técnico do Ministério. Com as novas medidas, o Brasil foi retirado pela Organização Mundial do Trabalho do grupo de países referência no combate ao trabalho escravo. A nota diz ainda que, com a alteração das regras, o governo produziu um imenso retrocesso, abandonou parâmetros consagrados, feriu o Código Penal e, ao contrário do que foi publicado, não trouxe nenhum tipo de segurança jurídica. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB atuou como assistente em um recurso de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e contribuiu diretamente para trancar a ação penal contra um advogado público do Maranhão por emissão de parecer jurídico de caráter opinativo. A questão já tem entendimento pacificado tanto no STJ como no Supremo Tribunal Federal. Para o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB, Charles Dias, não é coerente responsabilizar um advogado público que apresentou uma interpretação razoável e fundamentada, inclusive referendada pelo Judiciário. A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês de novembro. As aulas são oferecidas pela ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, em parceria com a ENA em diversas cidades de todo o país. As palestras são transmitidas via satélite para os alunos e a taxa de inscrição varia para cada estado. Para mais informações, acesse ena.oab.org.br. O projeto Corregedoria Itinerante da Corregedoria Geral do Conselho Federal da OAB, que atua no esclarecimento para a advocacia sobre as atualizações do novo Código de Ética e Disciplina, esteve na seccional pernambucana da Ordem. O Corregedor-Geral Adjunto da OAB Nacional, Eric Franklin Bezerra, realizou palestras sobre a aplicação do novo Código de Ética e Disciplina, com enfoque na metodologia de processos administrativos disciplinares.
Na última semana, 3 seccionais da UAB realizaram suas conferências estaduais da advocacia. Bahia, Paraíba e Pernambuco debateram temas essenciais à classe e à sociedade. Os desafios para a valorização da advocacia foi o tema central da 6ª Conferência Estadual da Advocacia da Seccional Baiana. Mais de 2.000 pessoas, entre advogados, estudantes e juristas de todo o estado, participaram do maior encontro jurídico da Bahia. A conferência foi conduzida pelo presidente da seccional, Luiz Viana Queiroz. O Conselho Federal da Ordem foi representado pelo secretário-geral, Felipe Sarmento. Durante o evento, 25 subtemas foram amplamente discutidos com o objetivo de debater os problemas que afetam a carreira e contribuir para o fortalecimento da advocacia no estado. Com o tema A Advocacia e os Direitos Fundamentais na Atualidade, a seccional da Ordem na Paraíba realizou a 7ª Conferência Estadual da Classe. O evento é um preparativo para a Conferência Nacional, no mês que vem. Em 2 dias de evento, a classe discutiu diversas áreas: jovem advocacia, mulher advogada, prerrogativas, interiorização, reforma trabalhista, advocacia pública, direitos humanos e ensino jurídico. Na cerimônia de abertura, grandes nomes do direito nacional e estadual, membros da diretoria do Conselho Federal e da seccional paraibana. Na palestra de abertura, o presidente nacional da Ordem falou sobre educação, crise política, trabalho escravo, além do aumento na carga tributária. O vice-presidente da OAB, Luiz Cláudio Chaves, e o presidente da seccional, Paulo Maia, também fizeram palestra na abertura da conferência. Os eventos preparatórios para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira continuam movimentando profissionais em todo o país. E dessa vez, a seccional da OAB em Pernambuco realizou a Conferência Estadual da Classe, na cidade de Caruaru. O tema deste ano foi Advocacia, Democracia e Direito, Novos Tempos e Novos Desafios, e proporcionou debate entre os presentes durante 3 dias de evento. A conferência estadual abordou questões relevantes em áreas jurídicas, sociais, econômicas e políticas. As reformas da Previdência e Trabalhista, direito do consumidor, recuperação de empresas em crise, direito eleitoral e participação política e Operação Lava Jato foram alguns dos centros de discussões entre a classe. O Conselho Federal da OAB foi representado pelo secretário-geral Felipe Sarmento. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira está marcada entre os dias 27 e 30 de novembro em São Paulo. O tema deste ano é Em Defesa dos Direitos Fundamentais, Pilares da Democracia, Conquistas da Cidadania. Com 8 eixos temáticos, a conferência é um espaço de reflexão sobre questões que envolvem a profissão. Hoje você conhece mais 4 painéis e palestrantes do evento. A Conferência Nacional da Advocacia deste ano está dividida em 8 eixos temáticos e cada um deles com vários painéis, trazendo assuntos de interesse não só da classe, mas também de toda a sociedade. O 11º painel faz parte do eixo 3, que discute as reformas estruturais. Como matéria, a reforma trabalhista e sindical, que será abordada por ministros de cortes superiores, advogados, professores e desembargadores. Parte do eixo 4, o painel 12 trará um panorama dos métodos extrajudiciais na resolução de conflitos, reunindo advogados, professores e juízes. Nesse eixo, o foco é a garantia do acesso à justiça. Seguindo a ordem dos eixos, o 5º deles debate o protagonismo da classe. O painel 13, que aborda o conteúdo, tem como tema ensino jurídico, ética e exame de ordem. Como palestrantes, grandes nomes da advocacia brasileira. Já o painel 14, que faz parte do 6º eixo, vai discutir a inclusão social como exigência constitucional, trazendo à discussão questões como mobilidade urbana, empregabilidade e racial. A Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, maior evento jurídico da América Latina, está marcada para novembro, na capital de São Paulo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo portal do evento. O
maior encontro jurídico do mundo está chegando. Prepare-se, porque em novembro de 2017, São Paulo vai receber a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. O que a Ordem dos Advogados do Brasil quer, a partir da realização desta conferência, neste triênio, é exatamente discutir temas fundamentais de interesse da advocacia e da cidadania brasileira. O que nós queremos é que haja um debate aprofundado sobre temas que são, sim, a verdadeira razão de existência de um Estado democrático de direito. Princípios constitucionais que devem ser debatidos e, acima de tudo, fortalecidos. É momento para reforçar a democracia, a Constituição Federal e seus princípios. É momento para debater o que é melhor para a advocacia e para os cidadãos brasileiros. Esse é o maior evento da advocacia, onde discutimos os grandes temas relativos à advocacia e à sociedade brasileira. Comunhão de vontade e intenções, onde discutiremos os pilares da democracia e os direitos fundamentais. É hora de nós aprofundarmos a luta pelo espaço democrático no Brasil. Um momento importante de debate para a profissão, é um grande momento de reflexão, de trabalho. A OAB levanta bandeiras de cidadania, de democracia. Lá nós tratamos todos os temas atuais. Nós estamos vivendo um momento de mudanças no nosso país. Uma crise institucional, uma crise moral, uma crise ética. É importante a participação de todos nós nesse debate. Para participar, votar nas deliberações e lançar luzes para o futuro da advocacia. Debater a crise da justiça, debater os nossos honorários advocatícios. Para que possamos tornar o nosso país cada vez melhor. Os temas debatidos serão submetidos à análise, aprovação e debates da advocacia brasileira. É a partir da conferência que vamos extrair o pensamento da advocacia nacional com a força e com a grandeza que a nossa profissão, que hoje conta com mais de 1 milhão de advogados no Brasil, tem a demonstrar. A conferência da OAB é marcante. Teremos grandes congressistas, grandes palestrantes. A maior festa da advocacia brasileira no maior estado do país. Será uma conferência extraordinária. Você não pode perder o maior encontro de advogados de todo o mundo em São Paulo. Venha participar, é importante para a sua carreira, mas é importante para a advocacia, é importante para o Brasil. Esperamos vocês, advogados e advogadas de todo o Brasil, aqui em São Paulo, na 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Ficam todos convidados para participarem da 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Comece já a se programar, participe e viva tudo o que tem direito neste encontro imperdível. São Paulo, de 27 a 30 de novembro. 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Em defesa dos direitos fundamentais, pilares da democracia, conquistas da cidadania. Após a aprovação de seu Conselho Pleno, a OAB ingressou no Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade contra uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal. Veja na matéria. Na ação direta de inconstitucionalidade aprovada durante a sessão do Conselho Pleno de setembro, a Ordem dos Advogados do Brasil contesta vários tópicos que estão em desacordo com a Carta Magna de 88, como a paridade entre Ministério Público e advocacia. De fato, esta resolução, a resolução 181 do CNMP, sob a nossa ótica, ela traz alguns temas gravíssimos e traz algumas inconstitucionalidades e ferimento, inclusive, de direitos e garantias constitucionais. Creio que por esta resolução o Ministério Público brasileiro diz à nação brasileira que ele é, dentre todas as instituições do Estado Democrático, a maior, que ele está acima e sobre o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, acima da sociedade, acima da OAB e de todas as demais instituições, entidades, acima da própria Constituição. Há aqueles que deveriam não dar aso a essa pretensão que o Ministério Público tem adotado agora
aquela que dá poderes de deuses aos promotores. Para a OAB, a Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público possui teor normativo que traz inovações sobre um assunto importantíssimo no âmbito das investigações criminais pelo Ministério Público, pois usurpa a competência privativa da União e da instituição policial e extrapola o poder regulamentar conferido ao CNMP. Além disso, fere princípios constitucionais como reserva legal, segurança jurídica, indisponibilidade da ação penal, imparcialidade, impessoalidade, ampla defesa, contraditório, devido processo legal e inviolabilidade de domicílio. Outros temas contidos na resolução e que, segundo a OAB, ferem a Constituição, são os acordos de não persecução penal, a não homologação desses acordos pelo Judiciário e a possibilidade indiscriminada de diligências pelo Ministério Público. O que nós temos visto que a atuação do Ministério Público nesse momento de combate à corrupção é de grande importância para a sociedade, mas nós temos que ver isso diante de uma situação constitucional. O preço que se paga por viver em uma democracia é exatamente respeitar a Constituição e também, com isso, os direitos da defesa. Nós temos que aprender, todos nós, que o preço de se viver em uma democracia é o respeito às leis. E é isso que a ordem busca. Que haja o combate à corrupção, mas dentro do limite e respeitando também os direitos da defesa e do cidadão. Essa resolução do CNMP já está em vigor, por isso a ordem requereu ao STF a concessão de medida liminar, suspendendo imediatamente os artigos questionados. A relatoria da ação proposta pela OAB no Supremo será do ministro Ricardo Lewandowski. A OAB Nacional realizou o lançamento de seu manifesto por uma infância livre da publicidade comercial. Foi o primeiro ato no âmbito de uma campanha para conscientizar a população sobre os efeitos da publicidade infantil feita em desacordo com os direitos do consumidor e da criança. Uma família com 6 pessoas e onde 4 são crianças, com 4, 6, 8 e 13 anos. Todos já sabem escolher muito bem os brinquedos e os lanches que gostam. No YouTube tem gente jogando, aí eu fico tipo, eu quero testar. Aí eu peço pro meu pai. Biscoito, salgadinho, miojo, chocolate e sorvete. A mãe conta que desde muito novos, os filhos influenciam nas compras de casa. Primeiro porque são 4, então a gente tem que balancear, mas a alimentação a gente faz baseado no que eles gostam, no que eles precisam, brinquedos, roupas, então 90% é por eles. E esse caso não é exceção. Estudos da TNS Interscience de 2003 mostram que 80% das decisões de compras das famílias são influenciadas pelas crianças. Os pedidos são variados, vão desde produtos alimentícios a brinquedos e roupas. Parte dessa influência é atribuída à publicidade comercial, principalmente aquelas veiculadas na televisão. Isso porque, segundo uma pesquisa realizada pelo Ibope, crianças e adolescentes passam mais de 5 horas e meia em frente à TV diariamente. Todo comportamento é imitado. Então, ele vê o colega na sala, ele vê a Maria Joaquina, algum personagem da televisão, de novela que ele assiste, fazendo a propaganda, e isso estimula ainda mais a vontade de comprar. Preocupada com os efeitos gerados pelas propagandas na vida dos pequenos, a OAB lançou o manifesto por uma infância livre da publicidade comercial. O objetivo é alertar as famílias sobre os efeitos desse mercado e da importância do consumo consciente. O lançamento deste manifesto da OAB e desta campanha tem, sem dúvida nenhuma, um significado para todos nós e, acima de tudo, para o futuro do Brasil. Porque cuidar das nossas crianças é cuidar do Brasil, notadamente do seu futuro. A campanha tem parceria e apoio de várias comissões da ordem, além de entidades que tratam do assunto. Com imagens criadas no intuito de estimular o lúdico e com mensagens que levantam a bandeira de que todas as crianças, por mais imersas na tecnologia atual, possam vivenciar as experiências de usar a própria criatividade como fonte de diversão, aprendizado e interação.
A ideia é levar a conscientização a todas as seccionais da OAB. Vamos levar esse projeto para as seccionais, para através das comissões das seccionais, desenvolver esse trabalho nos estados, com palestras, com momento de levando pessoas que falem sobre a importância da publicidade infantil, para conscientizar cada vez mais a sociedade, os pais, enfim, como é o nosso projeto de conscientizar a família da importância de lidar, de ensinar os filhos ao consumo consciente, a importância de ser antes do ter. É dever de todos, Estado, famílias e sociedade, incluindo a OAB, defender as crianças, inclusive com prioridade absoluta. A OAB tem uma missão institucional pela Constituição Federal de defender a sociedade e, sem dúvida, esse é um tema que interessa demais a toda a coletividade. Para a Ordem, é essencial que o exercício profissional de nenhuma categoria seja limitado, visto que a propaganda não é proibida, mas sim o abuso na publicidade voltada ao público infantil. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Até lá!